Bianca Toledo, em uma entrevista recente, no podcast do Balaio, compartilhou o motivo por trás de seu casamento com Felipe Reiderick, revelando que havia uma forte pressão emocional em sua vida na época. Ela foi questionada como pode ser tão burra em não perceber que seu ex-marido não era hétero. Ela mencionou que estava passando por um momento de vulnerabilidade após uma série de crises pessoais e acreditou que Felipe poderia ser um bom parceiro espiritual, já que ambos compartilhavam o mesmo círculo religioso. No entanto, o casamento acabou de maneira dramática após Bianca acusá-lo de abusar de seu filho, embora Felipe tenha sido posteriormente inocentado dessas acusações. Bianca reflete que, naquele momento, ela pode ter tomado decisões apressadas por conta de sua situação emocional e de fé, o que acabou contribuindo para a turbulenta separação. O caso gerou grande repercussão entre a comunidade religiosa e o público geral, com ambos os lados enfrentando críticas e julgamentos. Você é tão inteligente que chega a constranger, assim. Eu falo, gente, entrevistar essa mulher aqui tá difícil, porque ela fala bonita, eu te acho muito inteligente mesmo. Já te perguntaram isso, cara, como é que uma pessoa tão inteligente consegue ser tão burra? Já me perguntaram. Nesse sentido. Não, eu falo que pessoas honestas. Não, porque isso aí. Não, porque. Deixa eu falar. Mas é burrice mesmo. Porque, cara, é uma pergunta. A carência emburrece. Eu tô colocando isso aqui, o podcast. Eu quero te dar a condição de falar, te dar isso, porque eu sei que as pessoas falam isso. Eu quero que você dê a resposta pra quem. Porque é muito fácil quem tá fora. Mas é burrice mesmo. O pessoal você fala nunca assim, viu? tava dando certo, só faltava virar, né? Cara, ali, eu te falo, pode ser sincero, eu te conheci na casa da Gabriela Rocha, se eu não me engano, com ele de lá. Cadê dando que eu olhei pra ele, eu já. Tava dando certo. Eu botei isso, eu falei assim. Não vai. Não vai. Não. Isso aí, chama o VAR. E como é que foi isso pra você? Porque você realmente é uma mulher muito inteligente, muito vivida. É o nosso caso, mesmo a mãe, mesmo o pai, eu sou inteligente e você. Cara, a sua esposa que até hoje não sabe de você também, deixa quieto. Deixa matar. Sua mulher até hoje não sabe também. Na verdade, isso é tão comum, porque depois que aconteceu comigo, a quantidade de mulheres que me procurou dentro da igreja Meu Deus, e imagina. que falou, poxa, meu marido é afeminado. Eu sempre achei que é porque ele é filho da mamãe, porque ele foi criado Sim. pela avó. Você acha que tem alguma coisa? Só que depois que você quebra essa cegueira, esse estado de negação, que era o que eu vivia, você começa a perceber claramente até nos outros, assim, Sim, bater o sim, olho, sim. você fala, poxa, infelizmente, Imagina. infelizmente não tem esperança, entendeu? Tem casos que não tem esperança. Agora, eu que sempre acreditei na transformação das pessoas, Sim. eu era uma das pessoas que evangelizava muito homossexual na igreja. Eu sempre tive muitos amigos homossexuais. Sim. Sempre acreditei demais na transformação e na cura das pessoas. Eu acho, sim, que situações de abuso, elas podem gerar um transtorno sexual. Sim, também incrível. Eu sei que isso pode ser revertido. Sim. E acho até que o problema dele não era a homossexualidade. O problema dele era esse transtorno de personalidade, esse borderline, essa psicopatia, o transtorno de pedofilia. São coisas que, essas coisas sim, porque Sim. a homossexualidade, primeiro, com todo respeito, cada um decide aquilo que quer. Agora, fingir que é hétero, Sim. casar, Sim, claro. falar que é virgem, Sim. inclusive, não faz sentido. inclusive ele era muito machista, ele tinha raiva de homossexual, então era um personagem Sim. com intenção claramente de fazer uma maldade com uma criança. Sim. Então o problema não é ser homossexual, né? Sim, entendo. Eu acho que o transtorno da psicopatia mesmo, de ser uma pessoa sedutora, envolvente, tanto que ele conquistou o Brasil todo, né? Todo não. Eu sou uma banda que não conquistou muito. Uma parte, mas uma parte grande. Sim, porque claro. eu estava vivendo assim um conto de fadas na minha cabeça. Sim. Mas normalmente hoje, como psicanalista cristã, eu entendo que a menina que sofreu abuso dentro de casa, e esse abuso e essa violência foi cometido por um pai ou por um irmão ou por alguém que ela amava muito, ela cria essa dualidade de amar muito aquela pessoa que faz mal para ela, de amar muito e ao mesmo tempo ter muito medo. Isso vira uma química cerebral que ela vai atrair para o resto da vida se ela não tiver Sim. um trabalho muito específico Sim. de cura, de autoconhecimento, de terapia. E eu vivia dentro disso. Tanto que, se não fosse o que aconteceu com meu filho, eu acho que eu ia perdoar. Eu acho que eu ia falar assim, Entendi. não, eu tô com você para te ajudar. Eu tenho certeza que sim, que eu te conheço. Até porque durante o casamento, quando ele começou assim, não, eu tive isso, eu tive aquilo, eu mandei ele para a instância. E eu falei assim, meu amor, eu tô aqui.
Se você tiver até hoje atração, me fala, eu vou te ajudar, eu tô com você. Eu fui essa esposa, você entendeu? Me conta, se abre comigo, eu tô junto, a gente tá junto. E assim, eu acho que eu não ia ter, assim, perdido o amor, nem pedido anulação de casamento, Sim, nada sim. disso. Só que aí toca num filho. Não, aí não tem jeito. Aí é um negócio assim que você ultrapassou fica... qualquer fronteira. Então, por do outro limite. lado, eu penso assim, isso pra mim foi libertador. Porque eu ia viver naquele transe, sabe, de ter pena, de ter dó, eu vou te ajudar, nananá. Então, Sim. só que isso prolongou, né, Alex? Porque quando ele foi preso e ele saiu com habeas corpus, ele viveu uma perseguição, assim, que foi até ano passado, de muito ódio, porque quando você expõe uma pessoa que esperava que nunca ia ser descoberta, essa pessoa, e ela tem esse tipo de transtorno, ela vira uma pessoa extremamente violenta e perversa e cruel. Então ele criou uma narrativa que envolveu muitas pessoas, porque ele saiu da prisão, foi pro YouTube, começou a chorar, falou que foi vítima de uma história. Ele criou uma história, parecia um filme de terror, que ele tinha sido sequestrado, dopado, tudo por mim. Que ele tinha sido vivido cárcere privado. Ele é doido. Uma coisa assim de filme que é tão maluco que as pessoas pensam, ninguém ia inventar uma coisa tão, mas inventa. Sim. E eu, por eu ter esse bloqueio, que eu sofri muita violência na minha infância, de pessoas que eu amava muito e eu me sentia culpada de me defender. Então o que acontece? Eu travei. Eu fiquei num estado assim sabe, eu não conseguia me defender, eu não conseguia combater. Ele foi indo, e como ele usava, eu estava num momento de muito destaque, né, Alex? Sim. Então, ele conseguiu entrevista em Muita todas evidência. as TVs. E eu ia ficando cada vez com mais vergonha, porque eu não estava acreditando que ele estava inventando um negócio tão louco. Ela tentou me matar, ela botou vidro na minha comida, e foi virando um negócio que eu falei, gente, eu estava morrendo de vergonha. Mas hoje eu acho que todo mundo já entendeu o esquema, né? Hoje entendeu, Ainda tem gente que mas acredita no demorou que ele fala, muito. não, né? Eu acho que sim. Tem gente que ainda te Sabe persegue. por quê, Alex? isso, Porque não é ele, possível. ele conquistou muitos comunicadores. E essas pessoas foram reverberando. Ele lançou um livro sobre essa história de que ele foi vítima de uma psicopata, de não sei o quê. Sim. E a gente, assim, eu demorei anos para processar, até, para falar assim, vou procurar um advogado que está errado, porque eu tinha medo, eu passei coisas, hoje eu sei que eu passei coisas na minha infância que me travaram e eu não sabia me defender. Eu precisei que Deus me encontrasse na madrugada para falar assim, filha, você precisa se defender. Porque eu achava assim, o Senhor é minha defesa, o Senhor é meu juiz. Eu não vou falar nada, Deus vai me defender. Mas a lei existe para a gente também agir. E assim, como que você foi tão burra? Nessa área eu também fui burra, na área jurídica, porque eu vi muita gente falando coisa e eu falava assim, eu não processei ninguém, porque eu achava assim, eu vou pecar. Sim. A gente às vezes tem tanto medo de pecar e de desagradar a Deus, que a gente é feito de bobo. E tem muito cristão que vive isso, sabe? Eu acho que a mulher mais ainda, sabe? O que vão pensar de mim? Eu vou falar disso, vai ficar pior. Deus me curou para falar de milagre. Deus me curou. Você vê que eu nunca me envolvi com polêmica. Eu só falava de Jesus. Nem da minha vida eu falava. Então eu pensava assim, eu não quero gastar meu tempo falando disso. Mas quando eu descobri que milhares de mulheres passavam por isso, eu falei, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque... não é porque eu fui enganada, porque eu fui feita de boba, porque eu me apaixonei por uma pessoa cruel, porque eu não soube me defender, que eu não sou uma mulher de Deus, que Deus não tem um chamado na minha vida, que eu não posso sim ter uma área na minha vida infantilizada, que hoje eu não tenho mais, Sim. mas isso está sendo trabalhado já há muitos anos em mim, mas a minha vida emocional era assim uma porta. Eu podia ser, e olha, hoje o que mulheres me procuram, que são mulheres poderosíssimas, que são pessoas da política, empresárias que comandam assim um império. Sim. Você vai ver a vida sentimental dessa mulher. Totalmente fragilizado. É uma menina de 13 anos. Sim. 13 anos. E os homens se aproveitam disso. Então, o Senhor às vezes permite algumas coisas na nossa vida para que a gente possa deixar que a glória dele se manifeste e a gente diminua.
e fala assim, poxa, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Demorou muitos anos para a gente ver tudo isso se encerrar, né? Porque depois que eu entrei na justiça, graças a Deus, as pessoas foram parando de falar, porque antes estava uma festa, né? Virou. Colocava hashtag, todo mundo queria aparecer com a história. Sim. Mas por outro lado também tirou muito do romantismo que eu tinha, de que ninguém faria isso. Romantismo que eu tinha de que mídia sempre investiga a história antes de divulgar. Ninguém investiga nada, as pessoas querem saber se vai ser bombástico. E aí elas falam. Então, Deus nos deu a capacidade de se defender para a gente fazer isso, com equilíbrio, com gentileza, dentro do possível, né? Mas, graças a Deus, hoje foi tirado do ar o livro, foi tirado de venda, tudo isso os processos avançaram, hoje ele responde por calúnia, difamação, e eu não precisei ficar me defendendo, sabe? As pessoas sabem que propaganda enganosa também. Eu jamais fui processada por qualquer coisa. Registre aqui nos comentários a sua opinião. Muito sucesso para você! E até o próximo vídeo.